Graças e paz, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, abra sua Bíblia, aí em Juízes, capítulo 6. O capítulo que nós já começamos na quarta-feira passada, ele fala sobre a convocação de Gideão, né? E essa sessão de Gideão é um pouco extensa. Ela vai até o capítulo 8. Na realidade, ela vai até o capítulo 9, porque depois que Gideão morre, o filho dele assume, né, de maneira o reinado, querendo o reinado sobre Israel. Mas a gente vai tentar ir até o capítulo 8. Amém? Nós vamos pontuar algumas coisas nessa história. Eu creio que os irmãos já leram a história de Gideão. Gideão é um dos juízes que Deus levanta sobre o povo de Israel. E nós vamos ver nesse contexto algumas verdades importantes para as nossas vidas. Nós falamos no capítulo 6, de 1 a 10, sobre, se você olhar aí o último versículo do capítulo 5, você vai ver que a terra teve 40 anos de paz, né? Após Débora, né, a juíza, Débora e Baraque, né? Depois que eles venceram, passou 40 anos de paz. E se você olhar o capítulo 6, verso 1, você vai ver que novamente Israel pecou contra Deus e Deus entregou ele nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, durante 7 anos, eles estão sofrendo. E a partir desse 7º ano, Deus ouve o clamor do povo de Israel e vem sobre a vida deles, né? Então, a partir do verso 11, aí a convocação de Gideão, para que Gideão seja o Cristo ali no meio do povo de Israel. Então, nós vamos ver algumas verdades aqui para nossas vidas, e conforme a gente vai lendo o texto, a gente vai pontuando e fazendo as aplicações, tá bom? A gente não vai fazer aplicação no final, vamos fazer aplicação conforme a gente vai olhando o texto. Amém, meus irmãos? Então, olha aí a sua Bíblia, capítulo, se você quiser, Mateus talvez coloque aqui para acompanhar, ou se você tiver a sua Bíblia, você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Se você tiver um lápis ou uma caneta, você pode marcar na sua Bíblia aquilo que é pontual no texto. Amém? Para depois, quando você ler novamente, você já está familiarizado com o texto. Então, o versículo 11 vai do versículo 11 até o 24 e conclui o capítulo 6. E aí é a convocação de Gideão para ele estar reinando sobre Israel, que vai até o 24. Então, olha aí na sua Bíblia, no verso 11 diz que veio o anjo do Senhor. Então, observe aí na sua Bíblia, do verso 11 até o versículo 24, 11 até o 24, veja como se repete aqui a presença do Senhor. E isso é muito importante, é pontual aqui. Então veja o versículo 11, veio o anjo do Senhor. Veja aí o versículo 12, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse. Olha aí o versículo 16, tornou o Senhor. Veja também o 14, virou o Senhor para ele e disse. Então você veja aí nesse primeiro parágrafo, na chamada de Josué, que quem está chamando ele é o Senhor. Amém? E veja aí um texto bastante interessante, que é o versículo 20, aonde diz, o anjo de Deus lhe disse. Então, a nossa conclusão aqui nesse texto é que esse anjo do Senhor, e no verso 20, o anjo de Deus, quem é? É o próprio Jesus. Então, nessa aparição deste anjo aqui, na forma humana, diante de Gideão, é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Salvador. Então, quem convoca Gideão é o próprio Cristo. Ou seja, Deus manda Jesus para convocar Gideão
para livrar o seu povo. Então veja aí o verso 12. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então veja aí uma característica que Jesus deu para Gideão. Ele chamou Gideão de um homem valente. No verso 13, e aqui é muito interessante porque quanto mais tempo o homem ele passa afastado de Deus, veja aqui essa lição. O homem, Israel está há 7 anos afastado de Deus. Afastado de Deus em termos de quê? Nós vamos já daqui a pouco ver qual é o pecado aqui. E aí parece que é culpa de Deus, de Israel, ter se afastado. Então veja aí a reclamação no verso 13. A reação de Gideão, sem nenhuma razão, ele reclama com Jesus. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que efeito de todas as suas maravilhas? Que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aí Deus disse assim: mas eu não tenho nada a ver com isso, foi vocês que se afastaram de mim, porque eu estou aqui e continuo fiel a vocês. O que é que Jesus faz aqui? A mesma coisa que ele faz lá no ministério dele, ele ignora. Simplesmente Deus ignora essa reclamação aqui de Gideão, que representa muitas vezes nós. Quando nós estamos afastados de Deus, sem prestar culto a Deus, e quando sobrevém alguma coisa sobre nossa vida, a gente começa a reclamar de Deus. Mas Deus, por que isso está acontecendo? Por que essa tribulação? Por que está acontecendo isso? E o Senhor: não, é você, o culpado é você. Que você que cortou a aliança, a minha aliança continua. A aliança de Israel não continua, de Deus não continua com Israel? Continua. Quem foi que quebrou a aliança? Foi o próprio Israel. Como foi que eles quebraram essa aliança? Eles se voltaram para outros deuses. Não foi isso? Então, o que é que Deus está fazendo aqui? Ele está vindo para restituir aquilo que ele deu ao povo, que foi a terra, e o culto também de adoração está lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, primeiros 4 falando sobre adoração. E simplesmente o Senhor ignora. Por quê? Porque Deus ele não vai perder tempo, irmãos, com coisas vãs. Não vai. Então veja no verso 14, o que o Senhor fala para ele. Virou o Senhor para ele e disse: vai. Né? Olha, Gideão, tá bom, vai. E veja aí 3 verbos no verso 14. Vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas. E o terceiro: não te enviei eu? Então veja aí, vai, livra e eu te enviei. Então toda a ação aqui é de Deus sobre a vida de Gideão e também sobre a nossa vida. Quantas vezes Deus nos convoca para fazermos a sua obra? Aliás, ele nos convocou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Não é verdade? Então veja que nesse momento do verso 14 é a convocação dele. Agora, nós somos muito bons para reclamar de Deus, né? Não é verdade? Somos muito bons para reclamar. Chega a língua coça, né? Para reclamar de Deus. Mas quando Deus nos convoca e diz vai, geralmente a gente vai dar desculpa. Olhem só aí o verso 15, as reclamações e a desculpa que Gideão dá. Ele disse: ai, Senhor meu. Veja, uma reclamação. Quando a mãe, e as mamães aqui sabem muito bem disso, quando a gente pede para um filho assim: meu filho, faz isso. Ai, mãe, eu não. Pede para o fulano. Eu não.
Não é verdade? Reclama logo. Não, está muito quente. Não isso, não aquilo. Veja que Gideão, na convocação que Deus fez para ele começa a dar desculpas. Então, a primeira reclamação dele é, ai, Senhor meu. Ele faz uma exclamação. Agora, olha as desculpas. Veja aí, a partir no verso 15. Com que livrarei Israel? Ou seja, Gideão está dizendo, Senhor, eu não tenho nenhuma espada, eu não tenho nada, com que eu livrarei o povo de Israel? Segunda, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Olha só, dando desculpa para Deus. Terceira desculpa, e eu, o menor da casa do meu pai? Perceberam? Moisés fez isso. Ó, Senhor, mas eu, Senhor, sou gago. Né? A gente continua dando as mesmas desculpas hoje quando Deus nos convoca para o servir. Gideão está fazendo a mesma coisa. Mas tem uma coisa interessante, irmãos. Deus trabalha o improvável para confundir a mente daqueles que querem ser sábios. Então, o livro de Juízes é o livro dos improváveis. Aqui, e Gideão é um desses aí. Então, veja aí o versículo 17, após a reclamação, né, após as desculpas, e Deus não aceitou as desculpas dele, verso 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então, ele disse, olha, eu estou contigo. E os midianitas, nesse contexto aqui, eles eram 135 mil homens. Quem são os midianitas? São nômades, onde eles acamparam nessa região e estão saqueando o alimento, o gado, né, a terra de Israel. Israel ficou oprimido dentro das cavernas e não conseguiu mais ter uma vida de paz. Então, eles são 135 mil. Novo repartimento, quando eu vim para cá um ano atrás, eu fiz uma pesquisa no Google e vi que é 74 mil aqui. Agora você imagine 135 mil pessoas tudo agrupado na frente da tua casa, na frente da tua terra. É muita gente. Então, era essa a quantidade desse povo aí. Deus diz o seguinte, olha Gideão, só com uma pancada tu vai derrubar todo mundo. Talvez Gideão disse, olha, eu não sei como vai ser esse negócio não, Senhor. Mas já que tu está dizendo, lembra de Pedro? Não é um fantasma, sou eu. Se é o Senhor, então diga para mim contigo. Vem, Pedro. E Pedro foi sobre a palavra de Jesus. Não sobre as águas, sobre a palavra de Jesus. Mas quando Pedro ele começa a olhar para as circunstâncias, o que é que acontece? Ele afunda. É exatamente também o que acontece com Gideão e acontece conosco também. Deus nos chamou, Deus nos selou, nós somos propriedade dele, nós estamos escondidos dele, nos selou com o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo, amém? Nos deu a palavra toda revelada e canonizada, nos deu a oração como meio de comunicação direta, não precisa, o único intermediário é Jesus, também ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes a gente está olhando para essas circunstâncias e deixando de servir ao Senhor. Veja aí agora, do verso 17 ao verso 19, veja o que vai acontecer. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, de que falas. Rogo-te que daqui não te aparte até que eu volte e traga o quê? A minha oferta. A minha oferta está relacionada com o quê? O culto. O culto em Israel havia sido violado. Eles não adoravam mais a Deus, mas a Baal, o Deus do trovão. Então, o que é que Jesus veio restabelecer primeiro? O relacionamento de Israel com ele. Muitas coisas acontecem na nossa vida, irmãos, porque nós não estamos prestando um culto a Deus como Deus merece. Assim como Israel não estava fazendo.
Então veja que quando Gideão percebe que está na presença do Senhor, primeira coisa que ele lembra, não, eu vou prestar culto. E ele vai preparar, verso 19, diz que ele foi preparar os ingredientes. No verso 20, porém o anjo de Deus lhe disse, e aqui é interessante porque não é que ele mudou, é que ele está afirmando que quem está ali é o próprio Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. E veja qual é a atitude de Jesus. Gideão, ele trouxe a oferta para o anjo. Mas veja qual é a atitude de Jesus. No verso 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Por que Jesus desapareceu? Quando o holocausto foi oferecido e ele queimou e subiu o aroma suave. Por que ele sumiu? Porque aquele culto não era para Jesus, mas era para Deus. Lembra quando chamam de Jesus de bom? O que é que ele responde? Não, eu não sou bom, bom é o Pai. Né? Bom é o Pai. Se você quer ir ao Pai, você vai através de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, Jesus, nesse momento aqui, ele oferece, ele restitui o culto a Deus, e não mais a Baal, como nós vimos que o pai, né, de Gideão era o guarda do pórtico ali, do altar de Baal. Então, do verso 22, Jesus reaparece. Veja aí, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Olha só, Jesus reaparece e acalma o coração dele. Você lembra quando Moisés ele entra na tenda, que Josué faz a tenda, né? Tem um santo lugar e o santo dos santos. E quando ele entra no santo dos santos, ele enche de fumaça. E Moisés desaparece ali. Vocês lembram dos anjos, Isaías 6? Quando os anjos com duas asas cobrem o rosto, o corpo, e com duas voam, glorificando Deus dia e noite. Porque a honra, a glória é para Deus. Amém? Então, nós vamos ver isso claramente nessa restituição do culto genuíno a Deus aqui nesse texto. A partir do verso 25, Gideão, ele derruba o altar de Baal. E aí o que é que acontece aqui? Imediatamente Deus dá uma ordem. Naquela mesma noite ele disse, o Senhor toma um boi, e aí ele vai dar os preparativos. E no verso 26 ele diz, edifica ao Senhor teu Deus um altar. Era o que estava faltando. Edificar um altar perante o Senhor para lhe prestar culto e para lhe prestar adoração ali no meio do povo de Israel. Amém? Veja aí o versículo 28, quando se derruba aí o pórtico de Baal, e eu quero destacar aqui o verso 31, quando Joás, que é o pai de Gideão, que era o guardião do templo de Baal, né? E agora os homens disseram o seguinte, olha, bateram na casa do pai de Gideão e disseram assim, olha, manda Gideão aqui para fora que a gente vai matá-lo. A gente vai matá-lo. E o que é que o pai de Gideão responde para ele? Considereis vós por Baal, livrá-lo-ei-vos, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribará o teu altar. Agora veja o versículo 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jurubaal. Jerubaal, que significa o quê? Baal contenda. Quando nós vamos ver o significado desse Jerubaal no hebraico, ele significa que Baal se defenda.
Ou seja, toda vez que fala o nome Jerubbaal, se referindo a Gideão, ele está dizendo, olha, Baal, que tu agora te defenda. Você lembra de Elias e os 400 adoradores de Baal? Vocês lembram desse episódio? Elias deixou eles clamarem, se mutilarem o dia todinho, e depois Elias vai e ora ao Senhor. Está acontecendo isso aqui nesse exato momento. Ou seja, a idolatria no meio de Israel, ela acaba, por enquanto, e aí se restabelece o culto a Deus. Então, a nossa luta, quando vai dizer Paulo em Efésios, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, é essa que é a nossa luta. A partir do verso 33 até o 35, nós vamos ver aqui o preparativo para a batalha. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos uma igreja comprada e redimida pelo sangue de Jesus, e a Bíblia, ela nunca compara a igreja com o hospital. A igreja, ela é sempre comparada com o exército. O leão da tribo de Judá vai à frente, é o exército, é o povo de Israel. Deus é o guarda de Israel. Então, sempre a igreja, ela vai ser comparada com o exército. E quando nós vamos para a batalha, nós precisamos entender que nós precisamos de uma estratégia. Então, nós vamos ver aqui no versículo 33, a estratégia de Gideão sobre os medianitas. Então, veja que no verso 33, os medianitas se organizam para pelejar contra Israel, e toda vez, irmãos, que nós nos prepararmos para ir à batalha, antes de ir para a batalha, a gente tem que se preparar prestando culto ao Senhor. Prestando culto ao Senhor, porque não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, e muito menos pela nossa inteligência. Então veja aí, no 33, os medianitas se organizam, e veja o que acontece no 34. Então, o Espírito do Senhor revertiu quem? Gideão. Por que que o Espírito Santo revertiu Gideão e não revertiu o resto do povo de Israel? Porque Gideão era o líder. Gideão era o líder. Então, Deus estava agindo através da vida de Gideão. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, Atos capítulo 2, diz o quê? Que o Espírito Santo revertiu a igreja. Não é verdade? Os 12 mais os 108. E eles saíram para a batalha, que foi para pregar o evangelho ali. Por isso que eu digo que aqui nesse contexto aparece Deus recebendo culto em adoração do próprio Filho Jesus, e agora o Espírito Santo cumprindo, ou seja, ensaiando aquilo que ele vinha fazer quando Deus instituísse a igreja e colocasse Jesus como cabeça. Então, sem esse dunamis, sem esse poder, a igreja não é nada. Não é nada. Lembra em Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os seus discípulos 70, ele diz, olha, não leve comida, não leve isso, mas uma coisa vocês precisam ir. E ele coloca a mão sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo. E eles vão e fazem prodígios e milagres. Então, sem o auxílio do Espírito Santo, nós não somos nada. Então, quando nós vamos para a batalha, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele tem que ir conosco. Então, após Gideão ser revestido do Espírito Santo, o que é que ele faz? O qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Amém? Agora veja aí o versículo 35. O pastor, hoje o líder, o pastor, juntamente com a sua liderança na igreja, é só eles que têm que fazer o trabalho? É só eles que têm que ir para a batalha? Não. Porque foi chamada a igreja. Então veja no versículo 35 que agora Gideão convoca a igreja. Quem é a igreja aqui?
enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir, e enviou ainda mensageiros. Amém? Ou seja, para os seus irmãos que estavam ali. Então, quando nós nos reunimos para a batalha, tem que ser a liderança juntamente com a igreja, e todos estão cheios do Espírito Santo para cumprir isso. Mas antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos prestar culto ao Senhor e nos alinharmos com Ele. E aí, finalizando o capítulo 6, vem um teste aí que é muito conhecido, muito citado, mas muitas vezes fora de contexto. Fora de contexto. Veja que o próprio Cristo já apareceu para Gideão, já disse que está com ele, já prestaram culto ao Senhor, Gideão já foi revertido com o Espírito Santo, Gideão já convocou o povo, ou seja, a igreja, e aí Gideão, irmãos, ele passou muito tempo longe de Deus, muito tempo. E quando nós passamos muito tempo longe de Deus, parece que o nosso coração e a nossa fé esmurece. A gente fica muito incrédulo. E aí, quanto mais a gente vai se envolvendo com Deus, a nossa fé vai aquecendo. E nós vamos tomando confiança. E é isso que Deus está fazendo com Gideão. Então, o teste da lã, aqui do versículo 36 ao 40, esse teste aqui não é para saber a vontade de Deus. Ele não quer saber a vontade de Deus. Aqui. Ele quer saber ele quer confirmar o propósito de Deus sobre Israel. Ou seja, Senhor, realmente o propósito é esse o caminho? Então o Senhor vai, veja aí no verso 38, e assim sucedeu. Ou seja, Deus, ele faz esse milagre aqui na lã, e quando chega no 40, e Deus assim o fez naquela noite. Ou seja, novamente, ele pediu e novamente o Senhor fez. Isso vai aquecendo o coração de Gideão. O que é que nos aquece hoje o coração? O que é que nos aquece o coração hoje? A palavra. Comece a ler a palavra, comece a se debruçar e ler. Não leia como maratonista, não leia porque você tem que ler, mas leia crendo que é a palavra de Deus e Deus, Ele quer falar com você. E toda vez que vamos orar, nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Ou seja, Espírito Santo, me auxilie nessa leitura, que eu possa entender, possa compreender, porque tem muita gente usando a Bíblia como pretexto para os seus interesses. E isso não pode acontecer. E Gideão faz esse teste da lã, não para saber se é a vontade de Deus. Não, ele está fazendo para comprovar em seu coração o propósito de Deus na vida dele. Ali Deus comprova. A partir do verso 7, capítulo 7, que vai de 1 a 25, nós vamos ver aqui que não está sobre a força do homem a vitória, mas sobre Deus. E é muito interessante aqui a escolha dos 300, porque Gideão aqui, a partir do verso 1, diz assim: Jerubaal, que é o Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro. É como aqui, por exemplo, aqui, com relação, quem vai aqui para Tucuruí, parece que a gente está num vale, né? A gente olha para ali, tem uns montes. Então a ideia é como se Israel tivesse lá no monte acampado e os medianitas aqui embaixo. É essa a ideia aqui. Veja a partir do verso 2 até o verso 8, disse o Senhor a Gideão: é com esses 300 homens livrarei e entregarei os midianitas. Então Gideão convoca muita gente ali, a partir do verso 2, disse o Senhor a Gideão. Então Deus vai entrar novamente em ação. A partir do verso 3, diz que
quem for tímido e medroso, volte. Sabe quantos voltou? 22 mil. Agora aqui tem algo muito interessante. O propósito de Deus aqui é que o povo de Israel sabe que a vitória veio dele e não pelos homens. Por isso que ele vai falar isso aqui no verso 2, quando ele disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, Gideão, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Olha como Deus, por isso que é muito bom a gente consultar Deus sobre o amanhã, não é verdade? Então, como Deus conhece o coração do povo, ele já sabe o que é que o povo vai falar mais tarde. Então, ele faz esse teste. E aí, sai tímidos e medrosos aqui. Quem era esse povo aqui? O povo que não estava preparado para aquela batalha. Então, esse povo volta para casa novamente. E quando nós vamos ver aí no versículo 6, diz, levando a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou e de joelho a beber a água. Então, disse no verso 7, disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Agora você imagine, você indo para uma batalha com 300 homens contra 135 mil. Então, veja que quem está fazendo isso aqui é o próprio Deus, diante de Gideão. Então, Gideão convoca o povo para perseguir os que fugiram. Veja, meus irmãos, depois de ter escolhido os 300 homens, veja aí a partir do verso 9, o Senhor fortalece o coração de Gideão. Por que que o Senhor fortalece? Porque Deus estava preparando o coração de Gideão. Agora é muito interessante aqui. Gideão está no monte, junto com os seus 300 soldados, os medianitas tudo embaixo. Gideão provavelmente está deitado na sua barraca, descansando. Deus conhece o seu coração e diz o seguinte para ele. Veja o verso 9. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levante-se e desce contra o arraial, porque entreguei nas tuas mãos. Aí Gideão deve ter dito assim, mas Senhor, agora, nesse horário eu estou deitado. Ele disse, não, vai lá que eu vou te mostrar. E aí o que acontece? Ele pega o seu moço e desce para ver o que está acontecendo ali no meio dos midianitas. Veja aí o verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, rapaz, eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo. Olha só, de onde é que vem o livramento, a vitória para as nossas vidas? De onde é que vem? De cima para baixo. Lembra quando Jesus morre no Calvário? O que é rasgado de cima a baixo? O véu. Ou seja, agora nós temos livre acesso ao Pai. Não precisa mais de um sacerdote, de sacrifícios, porque foi rasgado. Então, veja, nesse sonho, que aquele pão, ele virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o seu companheiro, olha só, o sonho e o intérprete, né? Agora, não é isto outra coisa, meu amigo, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Veja como Deus usa, irmãos, incrédulos, para mostrar a sua vontade ao seu povo, ou seja, Gideão, que estava meio incrédulo ainda, estava deitado lá, meio incrédulo. Não, tu vai levantar e tu vai lá, que eu vou te mostrar como é que a coisa vai acontecer. E aí Gideão vem com o coração cheio de alegria, cheio de vontade, e a partir do verso 15,
diz que, ouvindo Gideão contar este sonho e o seu significado, aí o que foi que Gideão fez? Adorou. O que é que Gideão está fazendo? Está cultuando. Então veja, uma pessoa que estava deitada, murmurando, provavelmente, com o coração em dúvida, Deus diz, não, levanta, vai lá. E quando ele volta, no mesmo local que ele estava murmurando, agora ele está o quê? Adorando. Então veja como Deus transforma os nossos corações quando Ele quer e quando Ele tem um propósito para isso na vida, nas nossas vidas e também na vida da igreja. Então ele adorou. O que isso significa? Que antes de nós entrarmos na batalha, nós temos que cultuar a Deus. Qual é a lição desse texto para nós hoje? Qual é a sua primeira atitude de manhã? Você levanta nos 45 do segundo tempo já? Meu Deus, estou atrasado. Escova o dente, dá um tapa no cabelo, toma um gole de café e vai para o trabalho. Já atarentado, né? Ou seja, vai para a batalha. E aí não ora, não cultua, não tira um tempo para estar diante do Senhor, para agradecer. Parece que a nossa vida assim, ela todo o tempo está no 220, parece carro de corrida. Então a primeira coisa que Gideão faz é orar ao Senhor. Então ele adorou o Senhor. Em segundo lugar, Gideão convoca agora, partiu os 300 homens em 3 companhias. Agora a estratégia. Irmãos, qualquer coisa que nós vamos fazer, nós precisamos ter um planejamento. Se a igreja vai fazer um projeto, tem que ter planejamento. Se a igreja vai sair para evangelizar o bairro Nova Marabá, tem que ter um projeto, tem que ter uma estratégia. Se a igreja vai fazer qualquer coisa, tem que ter um planejamento. Quando você for fazer alguma coisa, você tem que ter um planejamento. Você tem que ter o início, o meio e a conclusão disso. E tudo isso tem que estar de acordo com Deus. Se Deus permitir, você vai. Se Ele não permitir, você fique quieto diante dele. Então, Gideão, ele adorou e agora ele convocou o povo, convocou os 300 e fez ali a estratégia. Então veja a partir do versículo 21, quando ele diz essa frase, né, aí tem o cântaro, né, e tem também a tocha. E você vai observar que Gideão nem sequer desceu do monte. Ele apenas tomou essa atitude aqui diante do povo de Israel. Veja aí o verso 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média. Então era entre 10, 11, 12 horas, né? Esse horário aqui que eles atacaram. Havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas dos midianitas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam o seguinte: espada pelo Senhor e por Gideão. Ou seja, essa era a palavra de ordem. Quando nós vamos fazer alguma coisa, qual é a frase que a gente usa? Qual é a frase que a gente usa de ordem, de autoridade? Em nome de Jesus. O que é que Gideão está usando aqui? No verso 18, pelo Senhor e por Gideão. No verso 20, espada pelo Senhor e por Gideão. Eu pergunto para os irmãos aqui, eles levantaram espada? Nenhuma. Quebraram os cântaros e levantaram uma tocha. Agora olha o que acontece no verso 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas,
o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Quem foi que fez isso? O Senhor. Gideão nem espada levantou. E diz o texto mais lá na frente, nós temos 15 minutos, não vai dar tempo de chegarmos lá no capítulo 8, vamos concluir o 15 aqui, o 7, nós vamos ver que nessa noite 120 homens morreram. Sobrou 15 que fugiram, né? Sem Gideão levantar uma espada. Então aquele povo ali, eu acho que a gente imagina todo mundo dormindo, né? Que já era mais de 10 horas da noite, você imagine no deserto, provavelmente ali acima de 40 graus, né? Eles eram acostumados a estar peregrinando, então era muito rápido eles desamarrarem a barraca e sair. Então nessa confusão, todo mundo no escuro, né? Deus colocou a espada de um contra o outro. Sabe o que acontece na vida da gente, irmãos, como igreja do Senhor? Quando nós estamos cultuando ao Senhor, quando nós estamos servindo ao Senhor, nós não precisamos nos preocupar com o inimigo. Não. Porque o inimigo, quem vai dar conta é o Senhor. O que é que o Senhor quer de nós? Que a gente venha servir. E quem são os inimigos hoje da vida de um crente? A própria carne. Lembra de Gálatas capítulo 5, a inclinação da carne e do espírito? Então a nossa carne quer pecar, o espírito quer edificação. Pecamos pela mente, pecamos pelo olhar, pelo falar, pelos desejos. Qual é o segundo inimigo? O mundo, né? O mundo jaz do maligno e o mundo nos oferece muita coisa. E o terceiro inimigo, o diabo. Então, por isso que nós precisamos usar as armas espirituais da armadura de Deus para resistir no dia mal, que a gente não sabe quando é. Por isso que a gente tem que estar conectado com o Senhor. E o que foi que Gideão fez? Gideão convoca o povo para perseguir os que fugiram. Então fugiram 15 mil. Então os homens de Israel, de Naftali, de Assé e de todo o Manassés foram convocados a perseguirem os midianitas. Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedir-lhes a passagem pelas águas do Jordão, até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe passagem pelo Jordão. Ou seja, eles estavam fugindo para o outro lado do Jordão, mas lá também tinha o povo de Israel. Então veja aí o capítulo 8, vamos entrar nele. A revolta de Efraim contra Gideão. Aqui tem uma coisa muito interessante. Efraim, ele não foi convocado, né? Mas por que ele não foi convocado? Porque o Senhor queria só 300, não dava para ser todo mundo. E ele vai reclamar com Gideão de 1 a 5. E aí Gideão não tinha tempo para brigar. Então o que é que o Gideão faz? Olha a palavra que Gideão dá para o seu irmão aí no verso 3. Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb, Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizeste. Então, com falar-lhes estas palavras, abrandou-lhes a ira para com ele. Ou seja, Gideão encheu a bola de Efraim. Disse: não, rapaz, eu não consigo fazer nem o que tu fizeste aí. Não, vocês são... Pode ver o verso 3 que ele está falando isso, ou seja, abrandando a questão. Ele não queria briga. O que era que ele queria? Ele queria cumprir aquilo que o Senhor havia dito. Agora veja aí no verso, a partir do verso 6, que quando Gideão está indo atrás desse pessoal, ele passa em 2 comunidades, que são os homens de Sucote e Penuel. Quando ele passa nessas 2 cidades, ali próximo, ele pede um pouco de pão. Veja o verso 6. Porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura tem já sob teu poder
o punho de Zeba e de Salmura, para que demos pão aos teu exército, eles zombaram de Gideão. Disseram assim, olha, tu nem tem ainda os reis dos medianitas na tua mão, como é que eu vou te dar pão? Olha a resposta de Gideão para eles, no verso 7. Disse Gideão, por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmura, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E aí o que acontece? Gideão vai e consegue, né, matar esses dois príncipes, ele traz, né? E aí, vamos ver aí o que é que acontece também no verso 8 com Binuel. Binuel também fez a mesma coisa e respondeu como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Então ele faz a mesma coisa. Aí o que Gideão diz para ele também? Pelo que falou aos homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Então Gideão disse que ia dar uma surra, eu acho que era cacto, irmãos. Você já pegou uma surra de cacto? A gente já pegou de cinto, que mais? Sandália, mas de cacto. E Gideão disse, olha, quando eu voltar, vou dar uma surra em vocês de cacto. Está aí no texto. Provavelmente era cacto, ali, espinho do deserto, abrolho, né? Que era uma planta que tinha espinho no deserto. Irmãos, e Gideão voltou com os dois príncipes, pegou os 70 príncipes anciãos. Você imagine os velhinhos apanhando de cacto por causa da desobediência. E Gideão fez isso com esses dois povos aqui por causa da sua desobediência. E aí no verso 13, veja aí no verso 13. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Oredes, deteve um moço, olha só, deteve um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço lhe deu por escrito o nome dos príncipes e anciões de Sucote, 77 homens. E aí, no verso 15, veio Gideão aos homens de Sucote e disse, vedes aqui Zeba e Salmura, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo, porventura tens tu já sob o teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens. E aí, a partir do verso 16, e tomou os anciões da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Então, irmãos, quem vai cuidar dos nossos inimigos é Deus. Não se preocupe. Apenas precisamos estar debaixo da vontade de Deus. E com as chacotas, com as falas do mundo, e a gente vai ver isso muito aí na mídia, né? Querendo pressionar a igreja, e essas pessoas vão se ver com Deus. E aí, a partir do verso 17, derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Então, essa foi a punição. E aí, a partir do verso 22, Gideão recusa governar, faz uma estola sacerdotal e morre. Irmão, Gideão poderia fechar o trabalho dele com chave de ouro. Aqui tem uma grande lição para nós. O problema não é a gente começar uma obra, é como nós vamos terminar ela. O problema não é a conversão, porque se o Senhor já nos chamou para sermos servos dele, serva, então nós precisamos, o grande desafio é caminhar diante da presença do Senhor. E Gideão morreu na praia, podemos dizer assim, porque ele recebeu um convite para ser um rei ou um líder ali de Israel, ele recusou, mas veja no verso 23, Gideão lhe disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Só que não tinha, era a época dos juízes. Então, quando o líder morria, o povo voltava a fazer as outras coisas. Mas olha o que Gideão faz a partir do verso 26. Ele pediu o ouro e as roupas, né, que eram os despojos. Então, veja aí.
a partir do verso 24. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu pescoço, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos, e estenderão uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu pescoço. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro. Agora, para que é que Gideão quer isso? Veja aí no verso 27 a desgraça de Gideão. Disse, fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Agora, tem duas coisas interessantes aqui que eu preciso esclarecer para os irmãos sobre estola. Nós vamos ver essa palavra com dois significados no Antigo Testamento. Estola sacerdotal, que significa o seguinte: é uma espécie de manto usado pelo sumo sacerdote. Era feito de linho fino, enfeitado com ouro e bordado e preso com um cinto. Então, essa era a estola de um sacerdote de Israel. Nesse sentido, desse contexto aqui, essa estola trata-se, porém, de um instrumento para consultar ao Senhor. Isso está em 1 Samuel 2,18, 14, 3 e 21, 9. Ou, mais provavelmente, de uma estátua recoberta de ouro e destinada ao culto. Ou seja, Gideão viu todas as maravilhas de Deus e voltou a fazer aquilo que o seu pai estava fazendo. Qual é a conclusão disso, irmãos? Que Deus ele nos chama, Deus nos capacita, Deus nos dá um ministério para desenvolver, mas quando é para nós concluirmos isso, a gente faz tudo errado. Não é verdade? Gideão vai fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor. A lição que nós tiramos aqui desse contexto, dessa atitude de Gideão, é que nós precisamos perseverar a cada dia diante do Senhor, para que a gente não comece a fazer bobagem diante dele. Só que tem um detalhe aqui muito interessante. A vida de Gideão, ela causou um impacto muito grande em Israel, porque ele era o líder. Israel queria que ele fosse um governador, ele não quis. Ele disse: não, é o Senhor que lidera vocês. Eu não. Mas ele fez pior. Agora, quando um líder contemporâneo hoje, um pastor, ele peca, o escândalo é grande, né? Mas qual é a diferença de um crente? Nenhuma. Só que o escândalo é menor. Mas o pecado diante de Deus é o mesmo. Não é verdade? Então, os líderes, irmãos, eles têm que ter muito cuidado com a sua vida cristã, assim também como cada cristão. Então, aqui a gente conseguimos concluir 9 horas, essa questão de Gideão. A partir do verso 28, vai falar que ele morreu, e a partir do verso 29 diz que o povo voltou a pecar. Isso a gente vai rever a próxima quarta-feira como introdução. Amém? Fica aqui essa lição de Gideão para as nossas vidas. Deus levanta, Deus capacita, Deus mostra, mas também nós precisamos cuidar da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, porque senão nós vamos cair também. Vamos ficar em pé. Quero agradecer aos nossos visitantes nesta noite, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra e pela tua ação, Pai amado, diante da vida de Gideão, para usá-lo como instrumento, para livrar o povo de Israel. Louvado seja o teu nome, porque vemos na tua palavra o próprio Deus, a pessoa de Cristo, o Espírito Santo capacitando, e o teu povo também que se levanta. Mas precisamos ter cuidado, Pai amado, para não tropeçarmos e não fazermos aquilo que desagrada ao Senhor.
Livra-nos, Pai amado, a cada dia de fazermos alguma coisa que não agrada e que não louva o Teu nome. Que a cada dia possamos perseverar na Tua palavra, na oração e também, Pai amado, estar a cada dia buscando a Tua face. Abençoa a Tua igreja, leva-nos em paz em nossos lares e nos conceda uma noite de paz, uma semana, Pai amado, também. Em nome de Cristo nós te agradecemos. Amém e amém.